Graça e paz, queridos irmãos, Deus abençoe vocês. Nessa oportunidade aqui, eu quero trazer uma palavra de fé para você. Eu gosto muito de falar sobre a fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz aqui, em Romanos capítulo 7, versículo 17, a Bíblia diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o único meio que a fé vem a nós é através da pregação da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia manda pregar o Evangelho, né? Porque quando a pessoa ouve, ele pode crer e descrer, né? Não acreditar. Mas a fé vem pelo ouvir. A pessoa ouve e a fé vai crescendo na vida dele, né? Então, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém pode ter um relacionamento correto, bíblico com Deus, se não tiver fé, né? A fé vem pelo ouvir, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quem quiser agradar a Deus, ter um relacionamento correto com Ele, tem que acreditar nele, tem que acreditar na sua palavra, né? E a nossa fé, lógico que eu não vou abordar tudo sobre fé, é apenas uma pequena reflexão, né? A nossa fé, ela precisa crescer, né? Por que a nossa fé precisa crescer? Porque a nossa fé, ela fica na nossa responsabilidade. Nós é que temos que administrar a nossa fé, ou de manter ela crescendo ou estagnada, né? É interessante que Jesus, aqui no capítulo 8, capítulo 8 de Mateus, eu quero ler aqui com vocês, né? Uma passagem que fala de uma coisa interessante para nós. Capítulo 8, versículo 26. Diz assim, ó: quando Jesus estava, né, no barco com os seus discípulos, vê aquela grande tempestade, aí os seus discípulos se assustaram e tal, aí Jesus repreendeu o mar, né? Mas antes ele disse assim, ó, quando os discípulos estavam com medo: por que temeis, homens de pouca fé? Por que temer, homens de pouca fé? Então vocês vejam aqui que os discípulos, eles não eram incrédulos aqui. Eles não eram uma pessoa incrédula, eles eram homens de pequena fé. A fé desses discípulos aqui precisava crescer, né? Nós vemos outra passagem aqui que fala da pequena fé no capítulo 14 de Mateus, versículo 31, né? Em que a Bíblia diz aqui, ó: e logo quando Jesus, né, vinha andando por cima do mar, os discípulos se assustaram, aí Pedro se ofereceu: se é tu mesmo, eu vou ao teu encontro. E Jesus liberou, Pedro pisou na água e foi andando. Mas depois Pedro ficou com medo, as ondas, o vento, a escuridão. Aí a Bíblia diz aqui, ó, e os discípulos vendo, né, isso, aí vê aqui no versículo 30, Pedro desce, né, no versículo 29, Jesus falou: vem, ele foi, mas sentindo o vento forte, teve medo, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, me salva. Aí Jesus disse para ele, ó, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Você está vendo que a pequena fé, ela faz a gente duvidar. Não é ser incrédulo, não acreditar em nada. A pessoa acredita em Deus, mas há certas situações na sua vida que ele duvida. Então, a pequena fé pode te manter salvo, a pequena fé pode me manter salvo, mas a pequena fé, ela não resolve problemas. A pequena fé não opera milagres.
é uma fé que não tem progresso, só te mantém salvo e pronto, entendeu? Mas a Bíblia fala da grande fé, é essa fé que nós temos. Aqui em Mateus, capítulo 8, versículo 9, quando aquele centurião pediu para que, veio até Jesus para curar o servo dele, Jesus falou, vou na tua casa. Ele falou, não, tu é homem, eu sou homem de autoridade, eu digo ele vai, eu digo vem, vem. Então esse homem, ele conhecia o que era delegar autoridade e o que era também obedecer. Aí ele falou, olha, essa mesma autoridade como centurião que eu tenho aqui na terra, no mundo natural, tu tem no mundo espiritual, tu não precisa nem ir na minha casa, é só tu dar uma ordem aí, pronto, acabou. Aí Jesus se admirou, a Bíblia diz aqui em Mateus 8:10, maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Nem mesmo Israel, entendeu? Encontrou tanta fé. É essa fé que Jesus quer ver na gente, entendeu? Uma fé que opera milagre. Agora no capítulo 15, versículo de número 28, nós vemos também outra coisa interessante aqui. Versículo 28 do capítulo 15. Diz assim, aquela mulher, uma mulher cananeia, ela estava com a sua filha endemoniada em casa. Então ela foi pedir ajuda a Jesus. E Jesus falou, dando assim a impressão que não estava dando atenção, Ele falou, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela era cananeia, Então, mas mesmo assim ela insistiu, veio e adorou a Jesus, E Jesus falou, não é bom pegar o pão dos filhos, deitar os cachorrinhos e tal. Aí ela falou, não, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus viu a insistência daquela mulher e a certeza de que Jesus podia fazer o milagre na vida da filha dela. Aí Jesus, o que Jesus falou? Ó mulher, grande é a tua fé. Olha só, querido. Grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Está entendendo? Jesus se admira de pessoas de grande fé. O que é uma grande fé? É uma fé que crê plenamente no Deus Todo-Poderoso, crê no seu poder, na sua graça. Agora vocês acham interessante, sabe o que é? O que eu acho interessante aqui é que Jesus, na questão da pequena fé, nas duas questões, eram os discípulos dele. E na questão da grande fé, nenhum dos dois era discípulo de Jesus. Você está vendo como é que é as coisas? Os que deviam ter grande fé tinham uma fé pequena. E os que não deviam ter fé nenhuma tinham uma grande fé. A cananeia não era discípula de Jesus. O centurião também não era discípulo de Jesus e tinha uma grande fé. Jesus até se admirou e falou, nem em Israel eu encontrei tanta fé, nem em Israel. É como se ele estivesse dizendo, olha, nem na igreja eu tenho achado tanta fé. Quantas vezes, às vezes, a gente vê pessoas lá fora com mais fé do que nós, acredita mais em Deus do que a gente, Interessante. Então, a fé precisa crescer, gente. A fé, ela tem que ser cultivada, certo? A fé não é algo para ficar encalhado. Mesmo a fé que eu aceitei Jesus hoje, eu fico todo o meu tempo com Jesus, na igreja, minha fé não cresce, não acontece nada, cada dia eu fico às vezes até mais incrédulo, E existe também a incredulidade generalizada. Por exemplo, em Mateus capítulo 13, versículo 58, olha só, 13, 58, a Bíblia diz aqui, Jesus chegou na terra dele, Ele chegando na sua pátria, começou a ensinar na sinagoga. De sorte que eles ficavam maravilhados, dizendo, mas de onde vem essa sabedoria? Não é esse o filho do carpinteiro? É aquele lance que o profeta às vezes não tem honra na sua pátria, Então, Jesus mesmo teve essa experiência de que o profeta muitas vezes ele não tem honra na sua casa, entre a parentela, ele não tem honra na sua casa, O profeta, mas isso aí não diminui nada diante de Deus. Então, eles se escandalizavam em Jesus por
ficava escandalizado. Não, esse não é o carpinteiro, as suas irmãs estão aí, os seus irmãos, sua mãe. Como é que ele tem tanto poder e sabedoria assim, né? E ficava escandalizado, não aceitavam. Aí, no 57 diz assim, escandalizavam-se nele. Jesus, porém, disse, não há profeta sem honra, senão na sua própria casa e na sua pátria. E a seguir ele fala no 58, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então, Jesus sempre operava milagres, operava grandes sinais, mas aqui ele não pôde fazer maravilhas, nem milagre, por causa da incredulidade deles. Então você está vendo que aonde não tem fé, também não tem manifestação do poder de Deus. A Bíblia diz, é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia. Não há lugar no reino de Deus para incredulidade. Assim como o dinheiro é a moeda, né, que mexe aí toda a vida material, também no mundo espiritual, no reino de Deus, a moeda corrente que move o mundo espiritual é a fé. Se a pessoa não tiver fé, querido, é igual um camarada sem dinheiro no mundo. Ele não consegue pegar um ônibus, ele não consegue comprar um pão, ele não consegue fazer nada sem dinheiro. Agora, no reino de Deus, se não tiver fé, também ele não vai conseguir fazer nada. Nada. Entendeu? Agora, o que eu posso fazer para ter fé, né? Nós vamos ver aqui como é que a minha fé pode crescer. Antes disso, eu quero contar duas ilustrações bem antigas, essas ilustrações, mas que vai ilustrar, né, aquilo que nós queremos dizer. Um certo sujeito, ele atravessava de um abismo para o outro em cima de um fio, né? Ele atravessava segurando uma vara na mão, nas duas mãos, se equilibrando, ele atravessava naquele fio de arame de um lado para o outro. E depois dele fazer essa travessia e voltar, ele fez essa pergunta para a plateia que estava aplaudindo ele. Vem cá, vocês acreditam que eu vou lá e volto de novo? Todo mundo, acreditamos. Aí ele falou assim, quem quer ir comigo nas minhas costas? Ninguém quis. Está entendendo? Eles acreditavam que o camarada ia passar para lá e voltar de novo. Mas ir com ele, não. Eles não confiavam. Mesma coisa, as pessoas agem com Deus assim, querido. Ele diz que acredita em Deus, mas não confia. De jeito nenhum, não confia. E uma outra ilustração para clarear melhor, o pessoal estava orando para chover, porque há muito tempo que não chovia. Aí todo mundo orou, fizeram aquela oração abençoada, Senhor, manda chuva, e bababá, e acabou. Porque estava uma seca tremenda, né? Aí depois todo mundo saiu, né, para fazer um trabalho na praça, fazer um ar livre. Aí daqui a pouco, quando chega lá no ar livre, todo mundo olha para aquela menininha com guarda-chuva. Aí todo mundo começou a rir. Menina, um sol desse, à tarde, você com esse guarda-chuva, estava pagando um mico, né, menina? Mas ela falou, mas nós não oramos para chover? Se nós oramos para chover, eu já trouxe o guarda-chuva. Veja bem, todo mundo orou para chover, mas quando chegou na hora, ninguém estava esperando chuva. Às vezes acontece isso. Nós oramos e as nossas orações não são respondidas, sabe por causa de quê? Porque nós oramos, mas não acreditamos na nossa oração. Aquele povo orou para chover, mas ninguém acreditou que ia chover. Isso, sabe o que é isso? É incredulidade, gente. As pessoas estão orando de bobeira, estão orando à toa, estão jogando conversa fora. E Deus não está nem aí, para esses tipos de oração sem fé, sem confiança, orar por orar. Não adianta não, tem que orar com fé. Entendeu? Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos orar, mas vamos orar com fé, vamos buscar a Deus. Entendeu? Nós somos responsáveis pela administração da nossa fé. A gente precisa cultivá-la. A Bíblia diz assim, medita na palavra de dia e de noite. Medita na lei do Senhor. Uma das formas, querido, de você crescer na fé e exercitar ela, colocá-la em prática. Não fica com a tua fé encalhada, vivendo igual uma fé natural.
Aquela fé que você crê no médico, você crê no alimento, você sabe que o alimento não está envenenado, você crê no remédio. Isso aí é uma fé natural que todo ser humano tem. Mas nós que somos cristãos, além da fé natural que todo mundo tem, que nos ajuda a sobreviver, nós precisamos também da fé sobrenatural, que traz uma comunhão com Deus, que traz um conforto, traz uma paz. Quem tem fé, quem acredita em Deus, tem paz, tem sossego, acredita, lê a Bíblia. Querido, lê a Bíblia. A fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo meditar na palavra. Se você acha a Bíblia uma coisa maravilhosa e mantém ela maravilhosamente fechada, não vai resolver. A Bíblia não é um desodorante para a gente botar no braço, debaixo do braço, e ir para a igreja e voltar. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Abre ela, lê a palavra, você vai ver, a tua fé vai crescer. A tua fé vai crescer. Se você meditar na palavra, como diz no Salmo 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porém, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Mas tem que meditar na palavra. Tu meditar na palavra, ela vai trazer um fortalecimento para a sua vida. E é isso que a gente precisa, ter uma grande fé. Não vai nessa conversa que toda fé é igual, não, né? Não. Existem níveis de fé. Jesus deixou claro aqui, homens de pouca fé, homens de grande fé e o incrédulo total, tá bom? Deus te abençoe, medita na palavra, coloca a tua fé em prática, se arrisca, certo? Dentro da vontade de Deus, toma decisões, que a fé, ela ressuscita sonhos, a fé, ela traz à existência as coisas que não existem. A fé é para isso. Se você vê, não precisa de fé. A gente não vê, mas a gente crê. Então a fé traz à existência as coisas que não existem. A fé ressuscita sonhos. Tenha fé, acredita. Mas não é uma fé aleatória, doida, não. Você crê em Deus. Jesus falou, para encerrar, quem crê em mim, como diz as Escrituras, tá vendo? Você tem que crer em Jesus como diz as Escrituras. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 7. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Que Deus te abençoe, querido. Eu vou fazer uma oração por você. Se a tua fé está fraca, ela vai crescer agora em nome de Jesus, tá bom? Depois da oração eu vou encerrar e você pode fazer uma visita ao nosso canal aí, tá bom? Dá um ok aí e visita o nosso canal Adilson da Silva Lobo, certo? Vai lá, assista os nossos vídeos e você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, tá bom? Vou fazer uma oração. Pai, abençoa esses que estão nos assistindo, Pai. Abençoa cada um, Pai. Se tem alguém que está com a fé fraquinha, aumenta a fé, Pai. Aumenta a sua fé. Assim como os discípulos, Senhor, chegaram para Jesus e falaram, Senhor, aumenta a nossa fé. E tu disseste, se eles tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esse monte ergue-se e o monte se ergueria. Senhor, tu honra aqueles que te honram. Se nós honrarmos as tuas promessas, Pai, com a nossa fé, tu vai honrar a nossa fé cumprindo as tuas promessas na nossa vida. Abençoa a vida de cada um, que possam crescer na graça, na fé e no conhecimento. É a bênção que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e, quando se sentir no coração, visite o nosso canal. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal. Amém? Deus te abençoe.